Olá, pessoal. Então, nessa segunda aula, né, sobre a análise de dados, né, nós vamos falar de técnicas de pré-processamento. Então, o conjunto de dados, né, pode apresentar, aí, como eu já havia comentado com vocês, diferentes características, dimensões, formatos, pode ainda estar limpo ou conter imperfeições, tá? Como valores incorretos, né, inconsistentes, duplicados ou ausentes. Tá? E os algoritmos, né, de aprendizado de máquina geralmente vão ser sensíveis, né, ao conjunto de dados, tá? Podendo ter o seu desempenho afetado, né, ou às vezes até inviabilizado, como a gente vai comentar aqui ao longo da aula, se eu tiver determinados problemas no meu conjunto de dados. Tá? Então, algumas técnicas de pré-processamento, né, utilizadas para o conjunto de dados são técnicas de integração de dados, nós vamos ver todas aqui. Tá? Técnicas de integração de dados, eliminação manual de atributos, amostragem de dados, balanceamento de dados, limpeza de dados, né, quando eu tenho, por exemplo, dados incompletos, inconsistentes, redundantes ou com ruído. Transformação de dados, que eu tinha comentado com vocês, às vezes eu preciso fazer conversões aí, né, de atributos simbólicos para numérico e numérico para simbólico, dependendo do algoritmo. Regularização de atributos e redução de dimensionalidade, né, e aí a gente vai ver agregação e seleção de atributos. Tá? Bom, a parte de integração de dados, né, então muitas vezes, né, os dados utilizados para formar o conjunto de dados, eles são provenientes de diferentes fontes, né, ou seja, eles vieram de diferentes bases de dados. Tá? A integração ela vai buscar identificar a correspondência entre esses objetos e seus atributos nas diferentes bases, de forma, né, a realizar a integração num único conjunto. Tá? Então, assim, na integração de dados, os objetos correspondentes, né, com diferentes atributos nos conjuntos originais, eles podem, por exemplo, compor um único objeto no conjunto integrado. Tá? Aquele nosso caso lá da ficha médica, né, do mesmo paciente, né, que ele poderia ter diferentes fichas em diferentes hospitais, e eu vou integrar todas essas informações, esses atributos, né, na ficha médica daquele paciente no meu conjunto integrado. Tá? Atributos correspondentes com nomes diferentes em bases de dados distintas também são convertidos em um único atributo no conjunto integrado. Né? Às vezes o mesmo atributo tem nomes diferentes, e aí você precisa fazer essa consolidação. Tá? E muitas vezes são utilizados, né, os chamados metadados, que são dados sobre os dados, tá? Para identificação de atributos equivalentes, tá? Mas com nomes diferentes ou ainda, né, com diferentes escalas aí nas bases de origem. Uma outra técnica é a eliminação manual dos atributos. Tá? Alguns atributos podem não ser relevantes para o aprendizado, tá? Então um número muito grande de atributos pode inclusive comprometer o desempenho do aprendizado. Né? Quando a gente falou lá de correlação, eu comentei rapidamente com vocês, né, falando que às vezes a gente usa medida de correlação até para verificar, né, dependência linear de atributos, e aí eventualmente a gente pode fazer alguma eliminação. Tá? Então aqui a gente tem uma eliminação eventualmente manual. E é comum, né, também que um especialista na área de dados defina quais atributos utilizados para formar os objetos do conjunto de dados são relevantes para aquele algoritmo. Né? Então, por exemplo, atributos que possuem o mesmo valor para todos os objetos, eles não trazem nenhuma informação, então eles podem ser retirados. Né? Ou, por exemplo, lá na nossa ficha diagnóstica, né, o algoritmo que vai tentar diagnosticar depois um paciente, né, informações como nome ou identificação, eles não vão influenciar no diagnóstico. Então, são atributos que podem ser retirados, né, como elementos para o aprendizado do algoritmo. Tá? Uma outra técnica que é utilizada é a amostragem de dados. Né? Então, muitas vezes, o meu conjunto de dados ele é muito grande. E eu utilizar todos os exemplos se torna proibitivo computacionalmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou amostrar esses dados, né, do conjunto original, mas de forma a preservar, né, as características e as estatísticas originais desses dados. Tá? De forma aí a tentar manter, né, o que a gente chama de acurácia. A gente vai estudar acurácia mais para frente, mas aqui, rapidamente, só para a gente já ter uma primeira definição, é a taxa de predições corretas do nosso algoritmo. Tá? Então, é lógico que existe aí um trade-off entre acurácia e esforço computacional. Via de regra, quanto mais exemplos a gente dá para um determinado algoritmo na etapa de aprendizado, maior é a acurácia. Né? Ou seja, na fase de inferência, ele tende a acertar mais. Só que chega um momento que, às vezes, não compensa mais o esforço computacional em termos do seu ganho de acurácia. Tá? Por exemplo, alguns algoritmos aí como o KNN, que é um dos algoritmos que a gente vai estudar ao longo do curso, ele pode apresentar problemas de saturação de memória quando o conjunto possui muitos elementos. Uma outra questão é o balanceamento de dados. Tá? Em vários conjuntos de dados, né, o número de objetos pode variar de forma significativa entre diferentes classes. Ou seja, eu posso ter muitos exemplos, às vezes, de uma classe e poucos exemplos de outra classe. Tá? Isso pode desbalancear o aprendizado. Tá?
Então, as principais técnicas utilizadas aí para o balanceamento é redefinir o conjunto de dados, né? E aí pode ocorrer ou acréscimo após essa análise, né? Eu posso ou acrescentar mais exemplos da classe minoritária ou diminuir os exemplos da classe majoritária, tá? Utilizar diferentes custos de classificação para as diferentes classes. A gente vai ver que nos algoritmos preditivos existe a função aí de custo, né? Que na verdade ela é uma medida do erro, né? Da previsão da predição do meu algoritmo para o valor correto, tá? Então, os algoritmos eles normalmente utilizam essa função custo durante o aprendizado para ir otimizando, né, o modelo, tá? E o que pode ser feito nesses casos aqui que está sendo dito é, eventualmente, você ponderar, por exemplo, uma classe minoritária, como você tem menos exemplos, você dá mais peso para ela aí durante a etapa de aprendizado. Uma outra técnica também é induzir um modelo para uma classe, tá? Nessa abordagem, as classes são aprendidas de forma separada. É uma outra abordagem possível também. Depois, em relação à limpeza de dados, né, então, que nem a gente comentou, o conjunto de dados eles podem apresentar aí problemas relacionados a valores inconsistentes, redundantes, né, ou valores incompletos, ou ainda ruidosos. Tá? As fontes causadoras desses problemas, né, são várias. Tá? Então, por exemplo, pode ser problema na própria coleta dos dados, problema de armazenamento, às vezes esses dados foram transmitidos de uma outra base, a própria manipulação humana, ou ainda o próprio processo de integração, às vezes, acaba trazendo esse tipo de problema. Tá, alguns algoritmos aí conseguem lidar bem com imperfeições de dados, tá? Porém, existem algoritmos que são severamente penalizados ou ainda não toleram alguns tipos de imperfeições no conjunto de dados. Tá? Além disso, pode levar a problemas aí, né, de estatística e análise incorretas, né? Induzir, né, um modelo incorreto no meu algoritmo. Então, vamos falar aqui um pouquinho da limpeza de dados. Então, falando dos dados incompletos, então, quando em um conjunto de dados ocorre a ausência de valores de atributos, né, algumas técnicas podem ser empregadas. Tá? Então, a escolha de uma ou outra abordagem depende fortemente aí do número de objetos, do número de atributos e dos recursos disponíveis que eu tenho. Tá? Então, por exemplo, eu posso fazer eliminação de objetos com valores ausentes. Né, então, principalmente lá se eu tenho o meu atributo-alvo, que a gente viu lá nos modelos preditivos, que é bastante importante para direcionar, né, o aprendizado no caminho correto, está faltando, né, esse atributo, então, eventualmente, eu posso eliminar, né, objetos que tenham ausência desse atributo. Tá? Eu posso também definir e preencher manualmente valores ausentes, né, mas isso se eu tiver um conjunto de dados pequenos. Existe também a possibilidade de empregar algoritmos de aprendizado de máquina que possam lidar com valores ausentes. Inclusive, a gente vai ver, quando a gente for falar de KNN, o KNN ele pode, inclusive, auxiliar na tarefa de estimar valores ausentes. Tá? Ou utilizar, né, algum método heurística automática para definir valores de atributos. Né? Então, de repente, através substituir os valores ausentes pelo valor da média dos valores daquele atributo para os outros objetos que a gente tem disponível ali naquele conjunto. Vamos falar agora um pouquinho de dados redundantes. Tá? Então, a redundância ela pode ocorrer tanto para atributos como para objetos de um conjunto de dados. Né? Então, um atributo ele é redundante, né, quando o seu valor para todos os objetos pode ser substituído, né, ou obtido a partir, né, do valor de outro atributo ou uma combinação de atributos. Aquilo que a gente falou lá da combinação linear. Né? Então, o cálculo da correlação pode auxiliar na identificação de relações entre atributos. Então, um objeto ainda pode ser considerado redundante quando não existe variação significativa entre os valores dos seus atributos e os atributos de outros objetos do conjunto. Né? Então, não existe ganho de informação significativo ali. Se a redundância ela não foi eliminada, tá? O algoritmo de aprendizado utilizado pode atribuir ao objeto repetido uma importância maior que aos demais objetos. Isso ocorre, por exemplo, no algoritmo de naive Bayes, que a gente vai estudar daqui a algumas aulas. Tá? Além disso, né, o tempo necessário para a indução do modelo pode aumentar. Né? Você está utilizando exemplos redundantes aí. Tá? Falando agora aqui um pouquinho de dados inconsistentes. Né? Então, dados inconsistentes são aqueles cujos valores são conflitantes. Né? Por exemplo, eu tenho lá dados, né, vamos supor, a idade, né, de um paciente 3 anos e o peso 340 quilos. Né? Tá? Então, dados inconsistentes, muitas vezes, eles são resultados aí de um processo de integração de dados. Né? Então, lembra que pode vir de conjuntos, né, que estão representando um atributo em diferentes escalas, né, e isso, de alguma forma, pode ter falhado na hora de fazer a integração e ocorrer esse tipo de problema. Tá? Então, é possível detectar inconsistência de dados por técnicas de identificação de ruído, que a gente vai ver a seguir, ou ainda através de algoritmos simples aí, que podem verificar automaticamente se relacionamentos existentes entre atributos são violados.
Então, vamos falar agora aqui de dados com ruído. Tá? Então, são dados, né, que são corrompidos, aí, em tese, por valores aleatórios, podendo o ruído se somar ou multiplicar ao valor original. Tá? Um indicador de possível presença de ruído em um conjunto de dados é a existência que a gente tinha comentado, que eu falei para vocês que ia aparecer para a gente, né, dos outliers e aqui também dos borderlines. Tá? Então, borderlines basicamente são objetos, né, que estão aqui muito próximos da fronteira e eles são considerados, então, com pouca confiabilidade. Tá? E os outliers, na verdade, são aqueles valores, né, que se distanciam muito, né, dos conjuntos principais de dados aqui. Tá? Então, normalmente, quando a gente tem esse tipo de comportamento, você pode ter aí um problema, né, ou está associado a um problema de ruído. Então, algumas técnicas aí para a gente fazer a limpeza de dados com ruído. Tá? Então, uma das técnicas é a técnica de encestamento. Tá? Então, os valores dos atributos eles são ordenados para todos os objetos, depois são divididos em faixas de valores, né? Daí vem o termo cesta. Tá? E os valores dentro de uma mesma cesta são substituídos aí pela média ou pela mediana. Né? Tá parecido com o que a gente comentou lá para valores incompletos. Tá? Uma técnica similar. Técnicas baseadas em agrupamento, né? Então podem ser utilizadas para objetos e atributos. Tá? São utilizadas técnicas de agrupamento. E os valores que não formam um grupo são considerados outliers. Quando a gente for falar mais para frente de algoritmos de agrupamento, né, a gente vai estudar o DBSCAN, que é um dos algoritmos de agrupamento, que ele permite, por exemplo, identificar outliers, né, esse tipo de tarefa que está sendo relacionada aqui. Tá? Técnicas baseadas em distância, né, procuram por objetos muito próximos à fronteira, os borderlines, que a gente acabou de falar, né, porque esses objetos são considerados relativamente inseguros, tá, e facilmente movíveis, né, para o lado errado da fronteira de decisão. E técnicas também podem ser utilizadas, técnicas baseadas em regressão, né, onde eu vou tentar, né, estimar qual que seria o valor correto, né, de um conjunto ruidoso de dados. Tá? Vamos falar agora aqui um pouquinho da transformação de dados. Né? Então, as técnicas de aprendizado de máquina normalmente estão associadas à manipulação de valores de um determinado tipo. Tá? Podem ser, às vezes, valores numéricos ou simbólicos. E, às vezes, o meu conjunto de dados ele é simbólico e eu preciso que ele seja numérico ou vice-versa. Então, o intervalo de variação de valores numéricos também pode influenciar o desempenho do aprendizado em algumas situações. Tá? Então, dependendo das características do conjunto de dados e da técnica, né, pode ser necessário essa conversão, que nem eu comentei com vocês. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em conversões, né, técnicas de conversão de simbólico para numérico. Se o meu atributo ele é nominal, tá? Ou seja, são somente símbolos e nomes. Tá? Então, se o atributo simbólico assume apenas 2 valores, eu posso fazer uma conversão aqui, né, binária. Né? Então, atribuir 0 e 1. Se existem mais de 2 valores, mas não existe, né, uma relação de ordem entre eles, então eu preciso, quando eu faço a conversão, eu preciso manter, né, que a diferença entre quaisquer 2 atributos seja a mesma. Tá? E nesse caso, o que eu posso fazer? Uma das técnicas utilizadas é a conversão 1 de C, ou canônica ou topológica, tá? Onde C vai representar aí o número de atributos ou categorias possíveis e também o comprimento da palavra codificado. Então aqui a gente tem um exemplinho. Imagina que eu tenho, né, um atributo aqui que é cor, então eu tenho várias cores, né? Então eu não tenho uma cor mais próxima que a outra. Então quando eu converto isso para numérico, eu quero que a diferença entre quaisquer 2 valores de cor seja o mesmo. Então, se eu converter nesse vetor one-hot aqui, a gente vê que a diferença de posições entre quaisquer 2 vetores aqui vai ser sempre 2 posições. Tá? Então, eu preservo, né, essa igualdade de distância. Tá? Agora, se eu já tenho, né, atributos que eles são ordinais, né, ou seja, eu consigo estabelecer uma ordem, que nem nesse caso aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e aí eu posso fazer, né, uma conversão direta aqui, por exemplo, para valores inteiros, né, na mesma ordem, ou eu posso utilizar aqui, por exemplo, né, uma escala binária, se eu quiser trabalhar com valores binários, né, utilizando, né, a numeração binária. Tá? Agora, vamos ver o caso oposto. Né, se eu tiver valores numéricos, eu quero converter eles para simbólico. Tá? Então, se o atributo quantitativo for do tipo discreto e binário, com apenas 2 valores, a conversão é trivial. Né? Simplesmente trocar por 2 nomes, aí, associar 2 nomes. Tá? Também aqui, se o atributo ordinal for formado por sequências binárias sem relação de ordem, né, então cada sequência pode ser substituída de novo por nomes quaisquer. Né? E por último, né, nos demais casos, né,
quando efetivamente, né, existe aí uma escala, então métodos de discretização permitem transformar os atributos quantitativos em qualitativos. Tá? Então, para isso, eles transformam os valores numéricos, né, em intervalos de categorias. Né, imagina que eu tivesse temperatura numérica, né, então eu falo, olha, de tal temperatura até tal temperatura, para mim é frio, dessa temperatura até essa é morno e dessa para essa é quente. Aí eu faço essa conversão dessa forma. Uma outra questão que às vezes se coloca, né, é a questão da regularização quando a gente está trabalhando com conjuntos de dados. Tá? Então, quando os dados de entrada eles possuem um valor, a gente vai, já vou botar a figurinha aqui, fica até mais claro para a gente visualizar. Né? Então, quando os dados de entrada eles possuem um valor de offset, né, que nem a gente está vendo aqui, eles estão deslocados. Né? Imagina, eu tenho os atributos x1 e x2, a gente percebe que existe um deslocamento em relação à origem. Tá? Então, a normalização das entradas pode auxiliar na velocidade do aprendizado. Tá? E a normalização não só fazendo aqui, retirando o offset, como também a gente dividindo esses valores pelo desvio padrão. Por quê? A gente observa aqui que esses dados, além de eles estarem deslocados, eles estão bastante dispersos. Né? Então, num primeiro momento aqui, o que eu faço? Eu reescrevo, né, eu redefino esses valores aqui, dizendo que agora cada valor é o valor anterior menos a média. Tá? E feito isso daqui, eu vou pegar agora de novo e dividir todos esses valores aqui, que eu retirei a média, pelo desvio padrão. Então, visualmente, a gente percebe aqui, né, que os meus dados eles perderam o offset e foram deslocados para a origem. Tá? Isso, via de regra, facilita, né, o processo de convergência, né, nos algoritmos de aprendizado. Tá? Então, é uma das técnicas aí, eventualmente utilizadas também. Uma outra questão que às vezes se coloca é a questão da redução da dimensionalidade das entradas. Tá? Então, só para a gente exemplificar, em muitos algoritmos de aprendizado de máquina, né, para que os dados com número elevado de atributos possam ser efetivamente utilizados, né, a quantidade tem que ser reduzida. Então, falando, por exemplo, aí algoritmos vamos fazer processamento de imagem, né, então, uma imagem RGB, ela tem 1024 por 1024 pixels por 3 camadas, tá, RGB. Né? Se a gente fizer a conta, isso vai dar mais de 3 milhões de atributos, tá? Para uma única imagem. Né? Então, a gente precisa aplicar alguma técnica de redução de dimensionalidade de forma a não carregar demais, né, o processo de aprendizado. Tá? Então, normalmente, a redução da dimensionalidade ela é conseguida aí por técnicas de agregação ou seleção de atributos. Tá? Então, na agregação, a gente combina os atributos originais por meio de funções lineares ou não lineares, de forma a obter um menor número de atributos, né? Então eu vou fundir atributos aí, ou através da seleção de atributos. Né? Então, nessa técnica em geral, eu vou procurar um subconjunto ótimo de atributos com um dado critério de interesse. Né? Então, eu vou realmente escolher atributos. Tá, ok? Bom, pessoal, então, nessa aula aqui, o que eu queria contar para vocês era um pouquinho dessas técnicas de pré-processamento. Tá? Tem bem mais coisa no material básico que vocês podem consultar, né? Mas essa ideia inicial que eu queria dar para vocês, da parte de análise e pré-processamento de dados. Então, lembrando, né, normalmente o que vai ocorrer? Dado que eu tenho um conjunto de dados, eu vou ter que fazer um tratamento inicial, uma adequação inicial, antes de eu efetivamente entregar ele para um algoritmo de aprendizado de máquina. Tá? Então, na próxima semana, a gente começa, então, a adentrar nos algoritmos de aprendizado de máquina, lembrando que agora a gente já pré-processou, né, o nosso conjunto de dados. Tá, ok? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula.